livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 16. Daniel capítulo 6 e o versículo 16, quando você encontrar, você vai dizer amém. Ninguém encontrou ainda? Amém? Amém, irmãos? Diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. É isso mesmo que está escrito aí? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, fecha os teus olhos aí, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Aqui o rei era o rei Dario, o rei Medo, o rei persa, e o Daniel servia ao império Medo-Persa nessa época. Daniel, ele serviu a Ciro, serviu a Dario e serviu também ao Nabucodonosor. Ele foi fiel tanto ao rei como também ao Senhor. Não encontrava nada de errado na vida do Daniel. Ele sempre serviu de uma forma correta ao país onde ele morava. Já imaginou você morar na Babilônia? As pessoas que você ia conviver todo dia e você nunca fazer nada errado. Sempre ali haviam pessoas que estavam abaixo dele, porque ele sempre foi colocado em um lugar de destaque por todos os reis, por causa do seu trabalho, seriedade, por causa da sua lealdade, e por isso ele prosperava. Então aqueles que estavam ao seu serviço, que estavam às suas ordens, queriam sempre puxar o tapete dele, por causa também da sua religião. Ele era um servo de Deus. Então conseguiram fazer com que Daniel fosse acusado de estar desobedecendo a uma ordem do rei. Então ele foi sentenciado a ser lançado na cova dos leões. O rei Dario, quando ele soube do que tinha acontecido, ele sabia que era uma farsa dos seus acusadores, dos acusadores de Daniel, mas ele não pôde livrar Daniel. Então ele levou Daniel até a cova dos leões e colocou umas pedras sobre aquela cova, para que o Daniel não pudesse fugir. Mas ele, no final, ele diz aqui, onde nós lemos, o versículo 16, ó: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, de alguma forma, esse rei confiava no Deus do Daniel. Por quê? Como ele confiava no Deus de Daniel? Por causa do Daniel. Ele sempre confiava no Daniel, tudo que ele fazia. Sabia que o Daniel era uma pessoa leal. Vamos ver aqui, o versículo agora 25. Capítulo 6, o versículo 25. O que acontece é que o Daniel não morre.
Aquilo que o rei falou que Deus iria livrar Daniel, aconteceu. Então, quando Daniel sai daquela cova, o rei, ele fez um novo decreto. O novo decreto seria esse, que ninguém poderia desrespeitar ao Deus do Daniel, porque o Deus do Daniel livrou aquele que o servia. Vamos lá, o versículo agora 25, ó. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Diga amém por isso. Então o rei teve que admitir: olha, quem livrou Daniel do poder dos leões foi o Deus dele. Então eu faço um novo decreto, que haja todo respeito com o Deus de Daniel, porque esse Deus realmente livra. Vamos ver o versículo 14. Então, por que ele estava falando isso? Porque ele mesmo quis livrar o Daniel e não conseguiu. Aqui, ó, 6,14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei, ele entendeu, preste atenção, que quem livrou Daniel foi o Deus dele, não foi ele. Ele queria até fazer isso, mas ele não conseguiu. Então vai ter momentos, amado, na nossa vida, que a pessoa mais poderosa que você conhece não vai poder ajudar você. Pode ser o gerente da loja, pode ser uma pessoa da família que você confia muito. Pastor, mas essa pessoa, ela pode me ajudar, essa pessoa ela pode me socorrer? Pode sim, mas esses momentos aqui, extremos, ninguém pode ajudar você. Aí quem é que pode livrar? Só Deus. Há o momento, amados, do livramento. Todos nós aqui, mesmo que você não perceba, você já se livrou de muitas situações. O Senhor, Ele já nos livrou de acidentes, até mesmo da nossa saúde. Foi o Senhor que nos salvou, Ele que nos livrou, como está escrito. Olha, eu não pude livrar a Daniel, eu tentei, aí vieram os acusadores: olha, rei Dario, o senhor não pode mudar uma sentença. Amados, a lei Medo-Pérsia, depois que era promulgada, não poderia voltar atrás, nem mesmo o rei. Ele selava, amados, ele tinha um anel que era como se fosse um carimbo. Depois que ele selava aquele documento, nem ele mesmo poderia mudar. Olha, rei, o senhor não pode mudar. Mas olha, o Daniel é inocente. Não pode mudar. Eles usaram, amados, a religião do Daniel contra ele. Rei, ele não é leal, porque ele está orando ao Deus dele todo dia, mas ele nunca deixou de fazer isso. Todas as vezes, amados, na oração da manhã, na oração da tarde, na oração da noite, o Daniel estava orando ao Senhor. E ele tinha um quarto, e ele abria a janela. Ele morava na Babilônia,
em direção de Jerusalém. E às 9 da manhã, que era a primeira oração judaica, ele fazia essa oração, se dobrava e fazia a oração em direção de Israel. Às 3 da tarde, da mesma forma, e às 6 horas da noite, todos os dias, 3 vezes. Mas Daniel, você não pode mais fazer isso. Daniel, quando você for orar, faça o seguinte, fecha a janela. Ele não. O meu Deus, eu não vou negá-lo. Mas Daniel, você está correndo o risco de ser lançado na cova dos leões. Tudo bem, eu não estou fazendo nada contra o rei. Não estou fazendo nada de errado. Vamos ver aqui, versículo 13, ó. Olha qual era a acusação contra ele. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Ele não é leal, rei. Não, rei. Ele não é leal. Às vezes nós falamos muito na casa do Senhor, que quando nós somos servos de Deus, nós temos que ser com Ele pessoas que tenham fidelidade. O que eles diziam, rei, ele não é fiel ao Senhor. Mas olha, sempre ele me obedeceu, mas agora não está obedecendo mais. Aqui, vamos ler de novo. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então vai ter momentos, amados, em que aquilo que é a tua religião, as pessoas podem usar contra você. Olha, mas aquela irmã só vive orando, está na casa do Senhor, e as pessoas até falam como se fosse uma coisa errada, a pessoa ter a sua religião. Irmãos, nós vivemos num país democrático. Ah, pastor, mas aquela pessoa ali, a religião dela não é a mesma que a minha. O problema é dela. Cada pessoa, mas tem que respeitar a religião do outro. Mas olha, rei, todos os dias ele está orando 3 vezes. Ele falou, sempre foi assim. Olha, eu já conheci o Daniel há muito tempo. Ele sempre foi um servo aqui do palácio. Todas as vezes ele faz mesmo a sua oração. Mas olha, essa lei dizia que não pode. Amados, eles fizeram o rei assinar uma lei que proibia a pessoa de exercer a sua fé. Foi essa lei que ele assinou, sem ele perceber. E o que eles usaram? Eles começaram a elogiar o rei. Olha, nós nunca vimos um rei como o Senhor. Tenha cuidado com esses elogios. Você pode estar sendo enganado. Aí conseguiram que o rei assinasse aquele decreto. Ele não percebeu que havia aquelas cláusulas que proibia a pessoa de ter a sua religião. Aí tem aquela palavra que você já ouviu, o ego. O ego da pessoa, cuidado. As pessoas, quando ela está elogiando você demasiadamente, tenha cuidado. As pessoas gostam disso. Uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa que ela quer ser elogiada. Uma pessoa pode elogiar você? Pode sim. Elogiar o que você faz, elogiar a tua fé, a comida que você faz, pode elogiar qualquer coisa. Mas tenha cuidado com esses elogios exagerados. Aí começaram a elogiar demais o rei e fizeram ele assinar o decreto e falaram para ele: olha, agora não pode mais mudar. Tenha cuidado, que tem coisas, amados, que não podem mais mudar. O diabo, ele faz exatamente assim. Ele começa a falar para você que você deve fazer uma coisa. Olha, você deve fazer, não tem mal nenhum. Aí começa a fazer com que você mude o teu pensamento.
Até ali, você tinha aquela convicção e não mudava, mas de alguma forma, sem você perceber, ele começa a trazer algumas informações aos teus ouvidos, aí você começa a mudar. Quando você vê, você já fez uma coisa que não pode mais nem voltar atrás. O diabo, ele faz dessa forma aí, só que é de uma forma bem sutil. Foi isso que eles fizeram com o rei Dario. Mas esses acusadores, vamos ver o que aconteceu com eles. Versículo 24. Isso aqui já quando Daniel já estava liberto. Nós sabemos a história, que Deus livrou ele dos leões. Aqui, ó, versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Pastor, por que esses leões não fez nada com Daniel? Porque Deus não deixou. Mas aqueles leões ficaram chateados. Eles queriam devorar o Daniel, ou qualquer pessoa. Só que Deus não deixou eles abrirem a boca. E aqueles acusadores foram lançados. Por quê? Havia uma lei, amados, não só na Pérsia, era uma lei também judaica. E nós sabemos disso, amados, que você não pode dar um falso testemunho, não. Não dê, amados, falso testemunho. Falaram para o rei acusações graves contra o Daniel que não eram verdadeiras. Então tenha cuidado. Nunca fale de uma coisa que você não viu. Lembra daquela mulher que foi lançada aos pés do Senhor? Aí vieram os seus acusadores para apedrejá-la. Aí o Senhor falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Mas o que ele quis dizer com isso? Preste atenção, amados. De acordo com a lei judaica, a primeira pedra era lançada uma pessoa que presenciou o fato. Vamos dizer que eu estava ali com a pedra na mão. Está aqui. Já estou com a pedra na mão. Só que eu não vi nada. Eu estou só esperando. Então a primeira pessoa, aquele realmente, o acusador, que presenciou o crime, ele ia lançar a primeira pedra. Se aquilo ali era verdade ou não, o problema era dele. Depois que ele lançava a primeira pedra, aí eu poderia lançar logo depois. Quem entendeu isso aí? E por que ninguém lançou a pedra? Não, todos ali tinham pecado. Por que ninguém lançou pedras? Porque, amados, ninguém tinha realmente acusações contra aquela mulher. E ninguém estava preocupado com a mulher. Estava preocupado em fazer com que Jesus errasse em algo. E se tinha alguém ali que não tinha pecados, era só o Senhor. Ele não tinha pecados. Ele poderia lançar pedras contra ela, mas ele falou: não vou lançar. Agora vai e não peques mais. E aquela mulher saiu dali. Ela foi liberta. Teve um livramento. Mas vamos voltar para o Daniel. Então, aqueles homens que trouxeram falsas acusações, foram eles que morreram. Mas pastor, qual era o segredo do Daniel? O segredo do Daniel está no versículo 23. Era exatamente onde eu queria chegar. Depois de tudo isso que eu falei, amados, vamos saber agora qual era o segredo de Daniel. E qual é o segredo para mim também. Pastor, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso pedir ao Senhor que Ele me dê um livramento? Pronto, nós vamos saber agora. Qual é o segredo? Se você precisa de um livramento,
na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na saúde. O rei, ele falou aqui, no versículo 27, ó, antes da gente ler o versículo 23. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha, quem falou isso aqui foi o rei Dario, viu? Ele não era de Israel, era um rei Medo-Pérsia. Agora vamos ver o segredo do Daniel, ó. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Quem é que está lendo aí? Não é possível. Vamos lá. Encontrou não aí, José Maria? Está lendo aí? Vamos lá, vamos ver aqui. Ver se você entendeu mesmo. Porque aqui é o segredo, irmãos. Aqui é o ponto principal do estudo de hoje. Vamos lá. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê, irmãos? Porque crera no seu Deus, porque havia confiado no seu Deus. Diga amém por isso. Então, amados, quando nós cremos no nosso Deus, mesmo que você seja lançado na cova dos leões, mesmo que você sofra, amados, uma injustiça desses acusadores, não se preocupa, porque o nosso Deus, ele vai livrar. E mesmo que não livre, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego falaram para o Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Se é isso que o Senhor quer, esquece. O Senhor, ele vai nos livrar. E se ele não nos livrar, não tem importância não. Mesmo assim, nós cremos nele. É assim que nós devemos seguir ao Senhor. O Andrade, na época ele era presbítero. Não, era diácono Andrade. Ele contou um testemunho assim. Ele recebeu uma carta da Receita Federal. A declaração de imposto de renda dele foi para a malha fina. Então, ele teria que pagar uma multa enorme. Aí ele pegou aquele documento e ele fez um voto com Deus. E falou assim: meu pai, eu vou levar esse documento na Receita Federal e vou me apresentar lá. Se o Senhor tirar essa multa, eu vou me ajoelhar lá na Receita Federal e vou dar um glória a Deus bem alto. Foi isso que ele falou que ia fazer. Aí ele foi. E a Leonice, que era a esposa dele, a diaconisa, foi com ele. Se você já foi na Receita Federal, você sabe, tem uma escadaria lá, escada rolante. Aí quando você sobe, já está diante lá dos guichês. Aí ele se apresentou lá, com o documento na mão. Aí o atendente pegou o documento dele, aí digitou o CPF dele. Pronto, está resolvido. Tá. O senhor tem que pagar essa multa mesmo. Não tem desconto não, é esse valor mesmo. Quando ele foi descendo lá na escada rolante, ele pensou assim: espera aí, quer dizer que eu só vou glorificar a Deus se Deus fizer do jeito que eu quiser? Leonice, eu vou glorificar a Deus é assim mesmo. Ela falou: pois você vá, que eu vou descer. Pode voltar. Irmãos, aí ele deu um glória a Deus bem alto. Ele falou: pastor, eu pensei assim, quer dizer que eu só ia dar um glória a Deus se Deus fizesse do jeito que eu quisesse? Ele deu um glória a Deus, amado, na Receita Federal, mesmo que o documento dissesse que ele teria que pagar. Ele falou: pastor, depois vieram outros documentos e eu acabei pagando 10% só daquele valor. Compreendeu?
Então, às vezes, Deus ele faz isso, mas nós temos que crer nele. Qual era o segredo aqui do Daniel? Vamos ler mais uma vez. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Diga amém por isso. Então, amados, creia no seu Deus. Não negue a ele. Pode vir o acusador que for. Pastor, mas estão mentindo contra mim. Estão me perseguindo na empresa. Tinha uma irmã, ela falou assim: pastor, o gerente lá do posto está me perseguindo só porque eu sou cristã. Eu já falei para ele que eu tenho advogado. Aí ele falou: não, irmã, não precisa de advogado não. Irmãos, nós temos um advogado junto do Pai. Podem querer se levantar contra você, mas o que foi que aconteceu com aqueles acusadores de Daniel? Foram todos massacrados, porque mentiram, irmãos. Eu não posso e nem vou ter medo desses acusadores. Vamos ver aqui. Agora no Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo João. Então, amado, não tenha medo de acusadores. Eles usaram, amados, a mentira. Elogiaram ao rei para conseguir tirar a vida do Daniel, mas não tiveram êxito, porque Deus julgou a causa do Daniel. Então, quando Deus julga a minha causa, irmãos, não é o homem que vai agir para me ferir, porque Deus ele vai julgar a minha causa. Ele sabe, amados, quem você é. Então não tenha medo. Aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 4. Vamos lá, procura aí. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga amém por isso. Então maior, amados, é o que está em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas são mentiras. Eu sei, o diabo, amados, é o pai da mentira. E a pessoa que segue ao diabo vai seguir também por esse mesmo caminho. Mas, amados, o final de uma pessoa dessa é trágico. Se ela não mudar, ela vai para o lago de fogo. Não adianta, amados, a mentira. A pessoa tem que falar a verdade. Eu não posso ter medo. Vamos lá. Cara feia é fome. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 5. Nós vamos ler esse versículo e depois nós vamos orar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? O mundo, amados, ele não pode nos deter, não pode deter a igreja. As portas do inferno não podem ir contra a igreja. Pode usar todos os artifícios. Olha, mas o Daniel está orando 3 vezes, Dario. Rei Dario, ele não está respeitando o Senhor. Há esse decreto que proíbe. Como vocês viram, ele deixa as janelas abertas e fica com as mãos levantadas. E ele ora muito alto. Aí o rei não teve como fazer mais. Passou o dia todo tentando mudar aquela sentença. Olha, isso aqui não existe, não há acusações contra Daniel. Daniel, ele é fiel ao meu reino. Não, não é. Ele está mentindo. Ele não respeita o Senhor. Amados, ele sempre respeitou ao rei, mas diante, amados, de uma lei como aquela, que proibia ele de orar ao Senhor, o que ele pôde fazer? Lembra do Pedro, diante lá
das autoridades, os fariseus, queriam proibir ele de falar sobre Jesus. Ao que ele falou: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não vamos deixar de falar sobre Jesus Cristo. Faça o que você quiser fazer. Então, amados, é dessa forma que também devemos agir. Fazer de tudo. O segredo do Daniel qual é? Porque ele creu no seu Deus. Ele não negou o nome do Senhor. E nós também não vamos negar. Não vamos ter medo, amados, desses acusadores. Vão cair por terra no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.